Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos começar aqui nosso segundo vídeo sobre a teoria das contingências ou teoria contingencial, que é justamente aquela teoria que vai colocar um peso ou um destaque muito grande aos fatores externos à empresa. Com a teoria das organizações, começa-se a buscar fatores ou elementos para que a gente possa compreender melhor o sucesso das organizações. E a teoria das contingências vai destacar justamente essa necessidade da adaptação ao meio externo, a esse fit entre a organização e o meio externo. E a gente até pode brincar que a teoria das contingências, nós podemos dizer que é o C, três pontinhos, então, três pontinhos. Essa teoria ela vai justamente destacar essa necessidade da adaptação e de prestar atenção aos fatores ambientais. Nessa aula de hoje, nós vamos destacar alguns teóricos que colocaram trabalhos fundamentais para essa compreensão aí. O primeiro autor que nós podemos destacar é o Alfred Chandler. E o Chandler vai trabalhar com grandes organizações que fizeram mudanças, tanto em sua estratégia quanto em sua estrutura, conforme as necessidades ambientais. Nós podemos dizer assim, se, por exemplo, o ambiente externo está propício à expansão, a estratégia e a estrutura vão tentar seguir esse raciocínio ou acompanhar essa mudança. E o mais importante ainda, ele coloca aqui a estratégia da empresa, a estratégia organizacional define a estrutura. Se a estratégia, por exemplo, é a expansão, então nós vamos ter uma estrutura de organização ou da organização voltada para esse crescimento. Se o ambiente está hostil, eu preciso talvez adotar uma estratégia mais defensiva e uma estrutura que permite redução de custos, por exemplo. Tá? Se eu tenho um ambiente de crescimento, talvez eu faça uma estratégia de expansão em novos mercados, a expansão em novos produtos, e a estrutura tem que acompanhar, tem que dar esse apoio. O Alfred Chandler ele vai colocar também que o que conta são as pessoas, as suas capacidades, conhecimento e experiência. E que não há esse determinismo ambiental, mas uma interface entre a influência da organização e com as questões do meio externo. E é nessa adaptação que vai contar as pessoas, a capacidade, o conhecimento e a experiência. Uma frase bem conhecida do Alfred Chandler é que não se pode fazer o trabalho de hoje com métodos de ontem e permanecer nos negócios amanhã. É necessário coerência, é necessário congruência, é necessário ter esse alinhamento entre as questões relacionadas ao meio ambiente, à estratégia e à estrutura. Então, esse foi nosso primeiro teórico. Nós vamos falar um pouco agora do Burns e do Stalker, tá? Que são autores que vão colocar o sistema mecânico e orgânico ou sistemas sociotécnicos. Esses dois autores, eles pesquisaram diversas indústrias inglesas, né? E eles vão tentar classificar as empresas em dois tipos, em sistemas mecânicos e sistemas orgânicos. Os sistemas mecânicos são sistemas onde predomina as questões relacionadas à formalidade burocrática, a questões relacionadas à rigidez das regras, baseada na hierarquia e no comando. Então, organizações burocráticas ou sistemas mecânicos, elas têm uma certa centralização e são mais propícias para ambientes estáveis ou permanentes, enquanto que os sistemas orgânicos eles são mais flexíveis, eles são mais fáceis da adaptação, baseado no conhecimento, baseado em decisões descentralizadas. Então, os sistemas orgânicos eles têm um peso maior nas pessoas, no conhecimento, nas relações. E nós podemos
fazer esse destaque entre sistemas mecânicos e sistemas orgânicos como se fosse duas pontas ou dois extremos de um contínuo. Tá? Muito provavelmente as organizações reais elas são uma forma híbrida, uma forma mista entre o sistema mecânico e um sistema orgânico. É interessante que cada vez mais, devido à dinâmica ambiental, que sistemas orgânicos ou que esse lado mais flexível prevaleça. Os trabalhos de Burns e Stalker eles vão justamente tentar colocar esse peso entre se a empresa está no ambiente mais estável e permanente, muito provavelmente os sistemas mecânicos vão predominar, enquanto se o ambiente ele é mais instável e dinâmico, os sistemas orgânicos tendem a ter um peso maior. É uma teoria muito útil ainda e extremamente prática. Nosso terceiro corpo teórico dentro da teoria contingencial são os estudos de Lawrence e Lorsch, que vem na questão da integração e diferenciação. Nós podemos dizer que essas teorias são relacionadas a uma teoria que a gente pode chamar de cobertor curto, ou seja, quanto menor a empresa, maior a sua integração, mais as pessoas conhecem umas das outras. E conforme a empresa vai crescendo e se tornando cada vez mais complexa, ela começa a ter uma diferenciação dos setores, das tarefas, só que conforme eu diferencio, eu diminuo a integração. Então, integração e diferenciação são essas pontas desse cobertor curto aí. E dentro da teoria contingencial, é necessário achar esse ponto ideal, que sempre vai ser um ponto nunca permanente, mas algo transitório e que o administrador vai ter que saber lidar com essas duas pontas aí. Tá? Normalmente, pequena empresa, muita integração e pouca diferenciação. Uma grande empresa, dificuldades de integração, mas muita diferenciação. Okay? Então, os trabalhos de Lawrence e Lorsch vão colocar justamente esse peso aí na gerência, na gestão, na liderança desses dois pontos aí. E aí você coloca, tem essa expressão, essa frase aqui do Lawrence Lorsch, né? À medida que os sistemas crescem de tamanho, diferenciam-se em partes e o funcionamento dessas partes separadas tem de ser integrado para que o sistema inteiro seja viável. Então, a diferenciação e integração vão colocar outros fatores de preocupação para o administrador e vai ter que achar maneiras, né? Muito provavelmente por meio da cultura organizacional, por meio de ter uma estratégia relacionada à missão, visão, valores, elementos que permitam essa superação desse cobertor curto aí. Nosso último corpo teórico dentro da teoria contingencial são os trabalhos da Joan Woodward, que vai perceber que existem diferentes tecnologias ou diferentes estruturas conforme o uso da tecnologia, tá? E que o desenho organizacional, ou seja, a arrumação da organização é afetado pela tecnologia utilizada. Conforme o tipo de empresa, por exemplo, se é uma empresa com produção unitária ou uma oficina, ela provavelmente adota uma tecnologia sob medida, também conhecida como tailor-made. Tá? Tailor no sentido do alfaiate, né? Feito sob medida, feito pelo alfaiate. Existem empresas que adotam tecnologia de produção em massa. Tá? Talvez o caso mais famoso aí seja a montadora de automóveis Ford, tá? Uma produção em massa, ou seja, produz em grandes quantidades produtos padronizados. E também a Joan Woodward vai destacar um tipo de organização que é uma produção contínua, tá? Produção em processo contínuo ou automatizado, que é o caso de empresas do setor petrolífero ou de siderurgia, de aço, por exemplo.
Tá? Então, que nessas empresas existem diferentes utilizações de tecnologia e essas tecnologias vão impactar na maneira da organização. Todos esses teóricos, de certo modo, eles vão tentar focar em aspectos específicos de como que a organização se organiza conforme não apenas as necessidades ou requisitos do meio externo, mas também conforme a própria questão de demanda interna, tá? Ou como que os recursos se organizam. E que toda decisão, toda escolha vão ter impactos. E é justamente a teoria contingencial ela vai, por último, destacar isso, que nós podemos colocar aqui nessa frase aqui do, do poeta chileno Pablo Neruda. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, na teoria das contingências ou teoria contingencial, há uma dinâmica do meio externo muito grande. Dinâmicas do microambiente, dinâmicas do macroambiente, e as empresas precisam decidir qual caminho seguir, qual caminho tomar. E a partir do momento que eu tomo as decisões, de certo modo eu fico prisioneiro às consequências. Tá? Então, eu até posso voltar atrás, só que eu vou já ter utilizado recursos, ter utilizado tempo. Então, cada vez mais a contingência das organizações, ou a teoria contingencial, ela vai dar um peso muito grande também às questões de decisão. E que não é fácil decidir com um ambiente dinâmico. Não é fácil de decidir com incertezas. Não é fácil de decidir com pressões. E aqui a gente começa a perceber que a teoria contingencial, apesar dela destacar os recursos e esforços da organização, daquilo que é feito dentro da organização, ela começa a se aproximar muito da questão da racionalidade limitada do Herbert Simon, da escola de Carnegie Mellon, e as questões de quão difícil é decidir de forma apropriada e que é necessária às vezes calma, é necessária uma reflexão mais profunda, é necessário às vezes você refletir sobre as consequências. Então, só para a gente finalizar, a teoria contingencial ela vai colocar um peso grande nos elementos externos à empresa e de como que essas empresas vão se adaptar, tomando não apenas as decisões, mas implementando essas decisões, implementando em termos de ações, em termos de gastos e aplicação de recursos, em termos de resultados que vão impactar no meio ambiente, novamente, né? E que esse meio ambiente vai responder de forma positiva ou não, se o gestor escolheu de forma adequada ou não. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado aqui da aula de teoria contingencial. É uma aula muito importante, justamente pelo peso ao ambiente externo e também a tomada de decisão. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Grande abraço.